IGF-1 LR3 e o IGF-1 DS ou DES. Vamos falar hoje sobre esse hormônio peptídico gigantesco que é focado 100% em hipertrofia muscular. Eu sei que esse vídeo tava faltando aqui no canal e alguns de vocês me pediram. Eu fiz aquela super aula. Então, sem mais delongas, solta o disclaimer, pau no gato. Vamos lá, turma, bora falar aqui sobre o IGF-1, tá bom? Nós temos dois tipos aí de IGF-1 e eu vou falar sobre os dois, tá? Que é o IGF-1 LR3 e o DES. E, obviamente, esse peptídeo, ele é um hormônio peptídico, né? Na verdade, obviamente, ele é o mais poderoso aí para hipertrofia que a gente tem. Vamos direto ao ponto aqui, como sempre. Vamos entender primeiro o que é o IGF-1, tá? IGF-1 nada mais é do que o fator de crescimento semelhante à insulina, tá bom? Uma abreviação. É uma molécula ligada ao quê? A crescimento, recuperação, sinalização metabólica, massa magra e reparo celular. Então ele atua em vários fatores, tá? Mas sempre focado aí em crescimento mesmo. Resumo prático, o IGF-1 ele participa de um ambiente que favorece o quê? O crescimento, sinalização muscular e recuperação tecidual. Então, obviamente, pra galera que treina, a galera da maromba, que gosta de musculação mesmo, esse carinha aqui pode ser um belo potencial aí para um ciclo de peptídeos, mas vamos ver se vale a pena mesmo, né? Então vamos lá. O que é o IGF-1 LR3. Vamos entender qual que é esse carinha aqui. Explicação simplificada. O IGF-1 LR3 ele é uma versão modificada do IGF-1, tá? Ele foi feito para que durasse mais tempo no nosso organismo. Liga menos nas proteínas transportadoras, circula por mais tempo e chega mais facilmente aos tecidos, tá bom? O LR3 é a versão mais longa, espalhada pelo corpo, tá? Tipo, tem uma reação mais sistêmica mesmo, no corpo inteiro. Então, o fator de crescimento é para o corpo inteiro, principalmente para tecido muscular, né? Mais focado em tecido muscular. Tem essa questão sistêmica, como já falei, e persistente, tá? Então, o LR3, a gente pode dizer que ele é uma versão mais poderosa do que o DES, por exemplo. Mas tem suas diferenças, tem suas aplicabilidades. Vamos lá. Vamos entender agora o que é o IGF-1 DES. Tá? Explicação simples. Também é uma versão modificada do IGF-1 e aqui a lógica é um pouco diferente. O DES é o quê? Ele é mais curto na circulação, mais potente no receptor, então ele é mais forte que o LR3 e mais dependente do local de aplicação. Mais à frente, lá quando a gente for falar de dosagem, você vai entender sobre essa questão do local dependente aí da aplicação. Continuando aqui. Em resumo, o DES é mais o quê? Rápido, intenso, local e curto, tá bom? Ele tem um menor tempo de vida, no caso, mas ele bate com muito mais força no local em uma janela mais curta. Então, ele pode ser bem promissor aí para um determinado tipo de público, não para o geral aí. A gente vai falar lá nas dosagens sobre isso. Diferença entre o LR3 e o DES na prática, vamos lá. O LR3, mais sistêmico, mais prolongado, maior exposição no corpo e mais tempo circulante. O DES, mais local, mais curto, né, o efeito menos prolongado no caso, mais dependente do local e mais difícil de usar aí com precisão, tá bom? A pessoa ela tem que saber manejar o IGF-1 DES por questão de timing, né, do tempo, por questão de local, tudo isso a gente vai ver lá nas dosagens, tá? Mas resumindo aí, um resumo bem simples, o LR3 ele espalha mais no corpo, né? Tem aquele efeito montante no corpo todo. O DES é mais focado, tipo no bíceps, por exemplo, tá? A gente vai falar mais à frente. Como eles atuam aí na hipertrofia? Bom, o mecanismo aqui, o que vai acontecer? Ambos atuam principalmente no receptor do IGF-1, tá? E esse receptor ativa vias ligadas ao crescimento, síntese proteica, sobrevivência celular e aqui, né, ó, proliferação, ok? Então aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, vamos entender também melhor logo menos aqui o porquê disso. Vias de atuação, as vias principais aqui, ó, mTOR, né, ó, vias ligadas ao crescimento e construção celular,
celular, e as vias MAPK, vias ligadas à sinalização de crescimento e resposta celular também, tá bom? Então a gente está falando tanto de tecido muscular quanto de outros tecidos dentro dessas vias aqui que estão marcadas, tá? Resumo prático aqui, ó. Quando esses receptores são ativados, a célula recebe mais sinal para crescer, sobreviver, fabricar proteína e se multiplicar. O que você vai sentir usando o IGF-1 LR3 ou o DES, né? O que muita gente percebe quando usa? Mais pump, isso é um fato, tá? Quando eu utilizei o IGF-1, pump pra caceta. Muito top. Recuperação diferente, sensação de músculo cheio, progresso aparente e resposta variável para demais pessoas, né? Entre outras pessoas assim. Cada pessoa tem uma resposta diferente. Ponto importante, só relato não é prova, tá? Muita coisa pode ser confundida, como no caso, por exemplo, treino e dieta, o GH e o sono, a insulina, a genética, retenção, inflamação local. Vem aqui para a tela para entender um pouquinho melhor. Então, ó, sempre que a gente utiliza o IGF-1, tudo que você estiver fazendo vai estar atrelado à resposta do IGF-1. Então, por exemplo, pode ser que você sinta um pump legal com ele, principalmente no pós-treino, quando você está usando o IGF-1, só que também, ao mesmo tempo, em contrapartida, pode ser que você não sinta tanto anabolismo. Só que aí o que vai acontecer? Você vai ver sua dieta tá uma porcaria. Então você precisa prestar atenção e ajustar a sua dieta, tá bom? Foco na dieta, foco no treino, também não adianta viver em overtraining, viver em excesso de inflamação, que você vai ter pouco proveito do IGF-1. O IGF-1 ele foi feito para ser utilizado por pessoas que estão assim, ó, mais evoluídas em relação à dieta, em treinamento. Não é um hormônio peptídico para qualquer um. Se você ainda é leigo, se você ainda não tem um shape assim de qualidade, de responsa, eu não diria aí que o IGF-1 é para você. Tem outras coisas melhores. Beleza? Então, tudo isso aqui conta, tá bom? Continuando nossa aulinha aqui. Nem tudo são flores, né? O IGF-1 é top, é top, mas nem tudo são flores. Então atenção agora, tá bom? O receptor de IGF-1 não está só no músculo. Crescimento não é exclusivo do músculo. Quando você aumenta o sinal do crescimento, outros tecidos também podem receber esse recado. Tipo o teu coração, tipo o teu intestino. Já ouviu falar daqueles caras que às vezes falam assim, né? Tipo, coaches mesmo, fala, pô, não curto muito IGF-1 e tal, porque alguns clientes meus tiveram uma resposta de dilatação abdominal muito grande, com aquela barrigona dilatada, mesmo tendo o abdômen. Então, talvez o cara teve ali sentou a mão no IGF-1 errado, né? Tomou doses muito elevadas de IGF-1, cresceu demais ali o intestino, por exemplo, diafragma, então é bem complicado, tá? Tem que tomar muito cuidado quando usa o IGF-1. Riscos com o LR3. Maior exposição sistêmica, né? Mais risco de afetar tecidos que você não quer, tipo o coração. E mais preocupação com glicose, crescimento desregulado, risco de câncer e edemas. Tomar cuidado, tá, gente? Com o DES, curta duração, tem que saber usar, tá? O DES. Risco de fibrose, risco de erro anatômico, risco de hipoglicemia se usado sem contexto correto dentro da tua dieta, beleza? Se tiver comendo pouco carbo aí, como um monte de gente come pouco carbo, né? A galera reclama que tá passando mal, usando às vezes retatrutida também. Cara, tudo que mexe com glicemia, que vai reduzir glicemia no teu sangue, tipo IGF-1 também ajuda a reduzir glicemia. Então assim, retatrutida, IGF-1. Meu, se você não tá comendo carbo direito, meu amigo, você vai passar mal, vai viver fraco, vai ficar um frango, entendeu? Toma cuidado. Risco mais subestimado, hipoglicemia, açúcar no sangue baixo, tá? Isso pode causar tremor, tontura, suor, fraqueza, visão estranha, né? Apagão, confusão mental, mal-estar. Tudo isso pode acontecer quando você está com a glicemia baixa. E por que isso acontece? O IGF-1 conversa parcialmente ali com a insulina, tá? Pode facilitar a captação de glicose, podendo reduzir ainda mais a segurança em jejum ou em uma dieta ruim. Então a galerinha aí do jejum prolongado, do baixo carbo, atenção, beleza? Muita atenção. Risco mais sério que a gente tem aqui, ó, risco oncogênico, hein? Risco de favorecer a progressão de células com comportamento tumoral, especialmente se já existir terreno predisposto, tá? Muito cuidado.
beleza? Risco cardíaco, estímulo crônico de crescimento pode levantar preocupação sobre hipertrofia cardíaca não fisiológica. É uma hipertrofia cardíaca que não é normal, não é comum. Os esteroides anabolizantes causam isso também. Aí imagina só, você tá tomando bomba, tá tomando IGF-1, às vezes tá tomando GH também. Cara, haja coração, hein? Ou seja, aumento do coração de um jeito não saudável, beleza? Aqui é a parte mais importante que eu falo, né? São os riscos. Mas isso tudo aqui, gente, sendo bem sincero, é em dose de abuso, né? Doses muito altas, uso por muito tempo, tá? Continuando. O maior problema do mundo real, a qualidade do produto, né? Vocês que adoram pedir na Shopee, comprar as coisas na Shopee, comprar as coisas no TikTok. Ai, gente, aí é complicado, hein? Vamos lá. Impureza, subdosagem, lote instável, potência variando demais. Tudo isso aí pode acontecer, né? Tipo, você pode estar sentindo um efeito muito bom um dia, no outro dia não. Então, assim, tudo isso pode estar acontecendo com o seu produto comprado aí na Shopee. Tá? E assim, turma, eu sei, tá? Eu sei que a maioria dos sais, dos produtos, são feitos, né? Fabricados lá na China, tá tudo bem. O problema é que nós temos coisas boas sendo fabricadas na China, mas ao mesmo tempo temos coisas ruins também. E aí você acha que na Shopee, o cara que tá vendendo na Shopee vai vender um produto de qualidade? Eu desconfio. Eu não arrisco. Botar o que tem lá na Shopee, no Mercado Livre, esses lugares, cara, eu não confio. Primeiro pelo preço. Segundo porque assim, eu não tenho nenhum relato de alguém me falando que, pô, já tomei, o bagulho é bom. Ou já tomei, o bagulho é uma bosta. Entendeu? Então assim, pra eu usar alguma coisa, colocar alguma coisa dentro do meu corpo, tenho que confiar. Primeiro de tudo, né? Porque tudo é teste, a gente sabe. Mas, primeiro de tudo, eu tenho que confiar. Então por isso que hoje eu sempre vou estar usando ZPHC, Neuroseptics, Health, Neopeptide, Cinédica, Aluve, são laboratórios que eu conheço, que eu tenho feedback. Aí sim a gente pode falar alguma coisa, né? E a maioria das pessoas que usam, que eu conheço também, falam muito bem desses laboratórios. Então pra que caralho que eu vou comprar um negócio na Shopee? Ah, tá R$300 mais barato. Ah, palmas pra você, comprou merda, comprou maisena, talvez, ou só sal mesmo, tipo isso. Então, muita atenção no que você vai fazer aí com o seu peptídeo, tá? Onde você vai comprar, pelo amor de Deus. Agora vamos para o ouro, dosagens reais do IGF-1, vamos falar aqui, direto ao ponto, sem delongas, hein? IGF-1 LR3, doses ficam na casa de 20 a 50 microgramas por dia, dividido em 1 a 2 vezes por dia. Tá? Aí você pode fazer uma divisão tipo de manhã e à noite, né? Quando acorda e antes de dormir. Doses para iniciantes, né? Quem nunca tomou IGF-1 ou quase nunca tomou nada, começa abaixo, como eu sempre falo, 10 a 20 microgramas por dia. Tempo de uso médio, 4 a 6 semanas, com pausas de 8 semanas. Beleza? E sempre acompanhando seus níveis de IGF-1 nos exames, se possível, tá? Tenta ali a cada 2 semanas coletar um exame para ver como é que tá seu nível de IGF-1, para ver se não tá muito alto, que aí pode ter riscos, né, do que a gente falou de proliferação tumoral. Mas só se você desenvolver a célula, né? Não quer dizer que o IGF-1 vai te dar isso. Entenda sempre que, para que prolifere, a célula precisa existir. Então, se não tem célula, não vai ser proliferada, entendeu? É isso. IGF-1-DES, vamos falar dele aqui, ó. Doses de 5 a 20 microgramas por injeção. Não é por dia aqui. Se alguém me perguntar aqui no comentário, é por dia a dose do IGF-1-DES, eu não vou nem responder, tá? Porque aí já, nítido, o cara não chegou até aqui. E quem não chega até aqui, cara, merece resposta, na boa, porque o cara não tá interessado em estudar. Agora, você que chega até esse final de aula aqui, você sim, você geralmente faz uma pergunta legal, eu respondo com todo o prazer do mundo, tá? Não se esqueça, eu sou professor, eu não sou seu papai, fechou? Então eu não vou ser legalzão com você. Aplicação. Tomar de 5 a 15 minutos após o treino diretamente no músculo-alvo. Então, qual é o músculo-alvo? Aquele músculo seu que é uma bosta, né? Então, o bíceps, né? O tríceps, talvez, o ombro, aquele que você tem uma deficiência de tamanho, você vai lá e aplica direto nele, beleza? Frequência, máximo de 2 injeções por semana. E a dose vai ficar mais baixa. Mas você não lembra que a gente falou que o DES é mais potente que o LR3? Isso que eu falei, o DES ele é um pouco mais criterioso para usar.
tá? Frequência, né, no caso, 2 injeções e o tempo de uso, mesma coisa aqui, 4 a 6 semanas com pausa de 8 semanas, tá? Tempo de uso igual ao LR3. Agora vamos para a dica de ouro que eu posso te dar aqui. Qual que é essa dica de ouro? Bom, tem muitas pessoas que fazem o quê? Misturam os dois, né? Então o cara geralmente pega ali uma dose de 20, 25 microgramas até umas 30 microgramas do LR3 e pega umas 10 microgramas do DES, né? 10, 15 microgramas do DES. Por quê? O DES, ele vai fazer o uso sempre 2 vezes na semana ali só e direto no músculo alvo dele, que é menor. Então assim, ele tem o bíceps menor do direito, menor que o esquerdo, por exemplo. Aí o que ele faz? Ele aplica o DES 2 vezes na semana no bíceps, quando ele treina bíceps, provavelmente, né? Bem melhor que seja assim, tá? Eu até me perdi aqui, porque pra mim é óbvio, tá? Perdão. Mas sempre no músculo que você tem defeito e quando você treinou ele. Beleza? E o IGF-1LR3, aí você faz a aplicação normalmente, todos os dias, e aí divide em 2 tomadas, tanto de manhã quanto de noite, para você manter ele agindo durante o dia todo, te promovendo anabolismo, para você aproveitar o máximo possível a sua alimentação, sua recuperação pós-treino. Fechou? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Deixa seu joinha se você curtiu. Te vejo na próxima aula do Mundo Hormonal. Um abraço, Denão Cardoso.